Olá, meu nome é Silvia Lopes, eu sou produtora de eventos e este é o Casamento e Comportamento na sua versão podcast. A nossa sala de bate-papo onde a gente recebe convidados muito especiais para falar dos temas que a gente tanto ama, casamento e comportamento. E hoje eu estou com elas que assinam os convites mais bonitos da cidade para conversar sobre um dos temas, né, acho que mais encantadores de quando a gente fala de eventos, que é a papelaria. Giovana Braga, da Sedan, Nathalie Lasca, da Conceito e Design, e a querida Simone Bonsi, uma figura oculta, né, no universo da papelaria, Sim. Porque a Simone é calígrafa, né? Sim. Então acaba sendo um trabalho de bastidores. Sejam todas muito bem-vindas. Obrigada. Tem que ter convite impresso. Acho que a gente já começa com uma polêmica, né? Porque eu acho que não tem frase que mais me assusta mais quando um cliente vem e pergunta, mas tem que ter convite impresso? Eu fico, como assim, né? Então, você sabe que eu achei que essa pergunta fosse surgir na roda porque talvez seja a pergunta do momento para a indústria do material impresso, não só da papelaria fina. Mas para mim, tem que ter convite impresso e eu acho que eu consigo dizer de maneira sincera que o material, quando ele é confeccionado de maneira digital, eu acho que vou até voltar aqui um pouquinho. Quando a gente escolhe fazer uma festa, quando a gente escolhe fazer um casamento, eu penso que o propósito disso tudo é a gente interagir, se conectar, estar com as pessoas que a gente ama. Então, quando você escolhe fazer um casamento, um 15 anos, uns 50 anos, ou até lançar um carro, o que você escolhe? Você escolhe ter network, você escolhe poder ver aquela amiga que faz 6, 8 meses que você não viu, você escolhe estar com as pessoas que você mais ama. E para mim é quase incongruente quando a gente pede um convite digital, porque a gente perde uma oportunidade incrível de se conectar com essa pessoa através desse primeiro contato. O convite, para mim, impresso, ele é quase como uma preliminar da festa. Ele vai trazendo pequenos detalhes, a gente vai rastreando o que vai ser desse casamento, desse evento. A gente consegue entrar um pouquinho dentro desse universo e escolher talvez uma bela roupa para usar, o presente que vai dar. Então, para mim, convite tem que ser impressa, eu não tenho dúvida. Não, com certeza, sem dúvida. E fica tão impessoal, né? Eu acho que você receber um convite. Porque quando você faz um convite impresso, caligrafia, com o nome da pessoa, ela se sente importante recebendo aquele convite com o nome dela. Então, ela sabe que foi pensado para ela, que ela tá inserida, né, nesse momento, né? Foi pensado ela estar nesse casamento. Então, assim, sem dúvida alguma, convite impresso sempre, né? Acho que para todos os momentos tem que ter. Impresso e caligrafado. Caligrafado, sem dúvida. Não, gente, caligrafado. Certíssima. Né? Porque, assim, acho que todo evento, ele é experiência e encantamento. Né? Se você não... Até quando a gente ministra cursos, eu sempre falo assim, se você não atingiu, não criou uma experiência e não trouxe encantamento, você não conseguiu ter sucesso num evento. Então, quando você recebe um convite, eu acho que tem toda uma questão sensorial, né? Sim. De você pegar, de você ler. Eu sou apaixonada quando os convites vêm caligrafados, porque é aquele, né? É uma forma de você ver seu nome escrito, né? Ali, uma bela escrita. Numa bela escrita. Eu molduro os convites que eu recebo. Então, quem vai no escritório tem alguns ali moldurados, porque cada calígrafo tem um traço. Então, quando alguém fala para mim que não vai ter o convite impresso, é como se desse um bug mental. Eu falo assim, mas como? A gente vai cortar uma parte dessa experiência e desse encantamento. E também não podemos esquecer que o convite é o que sinaliza pra gente o que vem depois, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto muito importante, que a gente perde no digital. Claro que vai ter convites que em momentos poderão ser digitais. Hoje o corporativo está vindo muito forte, né? Com o digital, tem as suas vantagens e também suas desvantagens, mas eu acho que a gente perde uma etapa importante desse processo de encantamento, né? De experiência. E talvez até de conexão. Né? Porque uma coisa que a gente busca muito hoje é a troca, é se conectar, né? Por vários motivos que são óbvios, né? Porque é tudo muito recente ainda, mas a gente percebeu o quanto estar afastado não nos faz bem, né? Então, qual que é o gostoso da vida? A gente se conectar, trocar energia, viver experiências. Então, para mim, fazer um convite impresso também
abre uma oportunidade para que o cliente conheça um universo que às vezes para ele é desconhecido. Então, mexer na indústria da papelaria, conhecer os recursos, isso às vezes pode abrir mente para outras coisas, que não só o evento, mas às vezes até para o trabalho ou para a vida pessoal e profissional desse cliente, mas principalmente para encurtar o distanciamento, né? Fazer com que a gente se conecte com aquelas pessoas que a gente ama. Então, você ter a oportunidade de entregar esses materiais, cruzar essas informações, viver essas experiências, para mim, tem muito valor. Né? E se Então, considerar que o casamento, 15 anos, é um dos eventos mais importantes. É o evento, né? O casamento é o mais importante da nossa vida social. Exatamente. É o casamento. Então, você não vai dar toda essa importância, né? Tendo um convite impresso, bem caligrafado, que as pessoas adoram realmente ver o seu nome, né, escrito. Então, não dá para perder esse isso momento. que a Nath falou é um ponto bem importante, porque também não é só a experiência do convidado, é a sua experiência também de vivenciar uma etapa de um planejamento de um casamento que é mágico. Muitas pessoas são tão digitalizadas, elas são tão digitais, que elas desconhecem até a questão das texturas, do peso do papel. Daí você entrega o papel, isso aqui é gramatura tal. Gente, mas papel tem peso, né? Como assim Sim, papel tem peso? E como é importante a gramatura também num convite, né? Exato. Né? A gente perdeu isso, né, ao longo do tempo, essa coisa. Antes, super forte aqui em Curitiba, né, essa questão dos cartões pessoais também, né, que as pessoas escrevem, mandam um presente e coloca ali uma mensagem, uma dedicatória. Então, isso foi perdendo ao longo do tempo e a gente continua. Então, por isso que a gente, né, a questão do convite também, acho que voltando, né, no digital, a gente pode ter, pelo pouco tempo que a gente tem, a gente pode fazer uma introdução, mandar um save, né? Que daí a gente não tem todo esse tempo de entregar os convites. Então, acho que o digital, por um save de date só... ele funciona, pode né? ser marcando a data, né? Aí sim. Mas, assim, o até convite porque o em save si, the eu acho que date, não... eu não vejo mais muito sentido. Nas agendas que nós temos e da forma que o mundo está fluindo, você mandar um save the date impresso, ele parece que acaba virando mais a não ser que você quer criar uma experiência, né? Um tempo ali. Mas hoje o save the date é literalmente reserve a data, né? Guarde esse momento, porque esse vai ser meu, né? Vai ser meu. Então, assim, eu nem vejo. Antigamente a gente até tinha os save the dates impressos. Quando eles começaram a chegar no Brasil, né? E tinha alguns que tinham o formato até bem lúdico, era o imã de geladeira. O imã da geladeira, vou deixar para um outro dia, né? Um outro dia a gente conversa sobre o imã de geladeira. Mas assim, ele tinha, né, algumas nuances mais lúdicas e tudo mais, mas hoje eu acho que o Save the Date, eu acho que ele atende super bem se for no digital. No digital, né? Agora o convite não tem como. Não tem como receber um convite pelo WhatsApp em PDF. Não tem como. Documento tal, não tem. Você sabe que acho não, né? Certa dessa informação, muito do que surgiu foi essa ideia da praticidade, né? Então, vamos deixar prático. Mas quando é que numa festa a gente quer que seja prático? A gente quer que seja incrível. A gente quer se divertir, compartilhar, vivenciar. Eu jogo tênis, a Silvia joga também, né, Silvia? Ela me fez um convite que eu falei, ia ser uma afronta isso. Vamos jogar beach tênis. Eu falei, não, Nath. Beach tênis, não joga tênis. Tá no tênis. Você sabe que eu jogo tênis há muitos anos e eu tive um amigo nessa jornada de treinos e tal, que ele falou assim, olha, se evento não tivesse um valor tão expressivo, eu casava todos os anos. Porque ao fazer o evento, eu também me diverti muito. Então, voltando para essa linha ali do save, do digital e do convite impresso, eu acho que a diversão tá nisso. Não é só na festa que dura 8, 10, 12 horas, ou às vezes até um pouquinho menos, né, Sil? Mas em toda a experiência que a gente consegue adquirir nesse momento de construir essa festa. Então, por esse e por vários outros motivos, eu acho que é importantíssimo essa ideia dos materiais, de vivenciar, de curtir cada detalhe e não deixar tudo pro prático. Nem tudo na vida tem que ser funcional e prático. Não. Algumas coisas, elas têm que ser assim, como tem que ser. Elas precisam ser mais elaboradas. Eu vejo isso até quando começa a parte de brasão e monograma. Eu fico tão triste quando alguém chega e... eu vi esse daqui, eu quero igual.
Daí eu falo, mas peraí, não vamos pensar algo para você, algo que traduza... Pode pensar alguma coisa pra você, né? Você precisa trazer. Parece assim, preciso resolver. Não é resolver, você precisa vivenciar aquilo, é uma descoberta, o que vocês se identificam, né? O que traduz aquele casal, ou aquela... Enfim, aquele momento, né? Que letra é uma ciência, gente, tipografia é uma coisa tão complexa, as pessoas não têm noção o quanto é complexo definir a fonte que vai num convite. No texto, No né? texto. E como aquilo afeta a tua leitura do perfil daquela festa, né? O que você traduz. Eu brinco e falo assim, que um bom designer, ele acerta na tipografia do convite. Nós tivemos uma situação anos atrás, o cliente optou por resolver o convite de uma forma X, que não vem ao caso, para não gerar polêmica depois. E na entrega dos convites, todas as letras Os, ele escolheu um epóxi na fonte. Todos os Os fecharam. Tipo, um erro básico para quem trabalha com convite. E para o cliente, um drama, porque o convite foi entregue perto do casamento, não tinha mais tempo hábil para trocar. Aquilo comprometeu toda a estética do convite. Foi literalmente o barato que ficou caro, que ficou muito caro, porque não foi só um prejuízo financeiro, né? Foi um prejuízo emocional, né? Criadas e tudo mais. Então, assim, eu sempre falo para os nossos clientes, assim, o momento da papelaria, da comunicação, né? Porque a papelaria envolve toda a comunicação do evento. Ela tem que ser muito cuidada, você tem que entregar isso para quem realmente tem capacidade de entender o que isso representa dentro de um processo de organização de evento, porque senão é frustrante, sabe? É um prejuízo que você não consegue muito mensurar no físico. Não é só pagar de novo e faz, né? Mas é todo um atraso de experiência por convite, por tudo, atrapalha Ainda tudo. mais que o convite é a primeira etapa, primeiro contato concreto de que aquela festa, de que aquele evento vai acontecer, né? Então, eu acho que tem muita expectativa em cima do convite, porque é a primeira contato mesmo dos noivos com a festa que está por vir, né? E a gente quer descobrir através do convite o que vai ter, não O que é? vai ter. Como será que vai ser, né? O que vai... um prenúncio do que vem pela frente, né? Não, é isso que eu falo, né? Sempre quando as pessoas chegam, mas não precisa de convite, pode ser um convite baratinho, né? Não precisa ser uma coisa muito, muito cara ou ter... e eu sempre falo isso, o primeiro contato que o teu convidado vai ter da tua festa, que você tá pensando, que você tá idealizando, é o convite. Então, assim, dependendo do que ele receber, que ele vai se dedicar também ao teu evento, né? A tua festa, o teu presente, a roupa dele, enfim, né? Ele vai imaginar a tua festa recebendo o teu convite, né? Agora, acho que uma das coisas, falando com o pessoal que tá na frente, com os noivos, quando você faz o convite e vem aquela história, mas minha tia tem uma letra bonita. A tia tem a letra bonita. Nossa, e a tia faz um docinho. E a minha amiga fez e deu certo. Exatamente. A minha amiga, nós vamos fazer um podcast só sobre a minha amiga. Sobre a minha amiga. Toda noiva que tem uma amiga e que deu bem certo, a gente vai chamar a amiga pra cá. É aquela questão, você pode fazer o convite mais bonito, mais maravilhoso, mais caro, chique. Se a caligrafia não estiver de acordo, você mata o convite. É a cereja do bolo do convite, né? Puxando sardinha pro meu lado. Mas é verdade, porque você pode ter um envelope simples, comprar pronto, mas se colocou uma caligrafia, fez um acabamento bonito, vai ficar bacana, né? Então, ele pode matar o convite mais maravilhoso também que a pessoa investir, né? É um investimento, né? Hoje, o que faz o preço de um convite? O papel... Na verdade, eu costumo usar, acho que... Como que você explica esse racional para o cliente? Você sabe que eu acho que, inclusive, sou uma profissional muito racional. Às vezes isso pode tornar até o meu primeiro contato um pouco assustador. Ao mesmo tempo que eu sou acolhedora e sou muito didática, eu também vou para uma linha comercial para que o cliente entenda, porque é muito natural hoje. A internet trouxe tanta coisa poderosa e maravilhosa no sentido de acesso, né, visual e de informação. Então as referências elas vêm de Dubai, dos Estados Unidos, da Europa, Nova York. Então a gente vem com referências
incríveis e maravilhosas. E o mais gostoso, e posso falar porque a Giovana está aqui do meu lado, então eu posso dizer seguramente que a gente consegue fazer todas essas referências. O que acontece, né, do cliente é de gerar uma expectativa em cima de um projeto que não viabiliza para ele em custo, Sim, não em, certeza. e não em capacidade de produção. Porque hoje a gente tem fatores que influenciam diretamente no custo, que são muito expressivos e que às vezes é até um pouquinho difícil de explicar, né? Então tem que jogar na matemática real para o cliente entender, e hoje talvez seja uma super boa oportunidade para que a gente consiga trabalhar essa informação de uma maneira positiva. Mas a gente tem a matéria-prima direta, que é a parte de estrutura, papel, né? Então, quanto maior a gramatura de modo geral, né? Eles vão ficando cada vez com valores mais expressivos. Que é o que dá o acabamento, né? Principal estrutural, A gente tem isso como um fator muito relevante no valor final de custo. E pós-pandemia teve um aumento considerável. Eu arriscaria dizer que algumas linhas, elas chegaram a dobrar de valor, porque até os clientes perguntam muito assim, quando eu falo, papel branco francês, o cliente fala, mas não tem aqui do Brasil. Eu quero nacional, né? A gente, até legal também, outra informação muito boa, você vê, a papelaria tem um universo enorme. A gente tem grandes indústrias no Brasil, mas a maioria delas fabrica papéis nacionais de uso comercial. Os papéis de papelaria fina ainda, eles são muito fortes na Europa, nos Estados Unidos, e até o pessoal às vezes comenta, mas não tem chinês? Não, a China não. A China tem para acoplagem e tudo mais, mas indústria top mesmo, a gente tem principalmente na Europa. Querem comprar o papel do Covid na China. E isso é uma coisa, então, que influencia muito o custo, tamanho do convite e sobreposição de recursos. Nath, o que seria uma sobreposição de recursos, assim, fácil de entender? Tá, eu quero um relevo seco de almofadinha, então a gente tem um recurso que ele é feito individual. Eu quero uma faca especial, a gente tem um segundo recurso. Eu pensei em colocar esse hot stamp na capa, a gente tem um terceiro. Eu quero um relevo francês e eu pensei só no nome encromado. Mas mesmo que seja só o nome, ele é uma tela nova, um recurso novo, uma impressão diferente. Então, sobreposição de recurso, valor de papel e variedade, na verdade, até de corte. Não falo só da faca em si, mas às vezes dessa funcionalidade. Eu até trouxe um material que seria uma boa referência de... Pode mostrar, Nath. Posso mostrar? Que seria uma boa referência de variação de recurso. E eu acho que... Para que câmera lá é melhor aquela ali, né? Mostrar, né? Mostrar para lá. Então tá. Eu vou mostrar esse daqui porque ele é um projeto diferente, porque ele tem esse jogo de transparência, mas hoje eu trouxe ele como uma referência de sobreposição de recursos. Tá. Por mais que visualmente a gente olhe e veja ele mais clean, porque ele, de certa forma, dentro da estrutura aqui ele tá mais delicado, a gente não só acoplou 2 vezes esse papel frontal, porque ele tem que ter acabamento no verso, então tem esse papel aqui e ele repetido aqui na frente. Então é como se a gente usasse 2 vezes o que se usa para fazer um papel, um convite normal. A gente tem uma impressão de relevo francês tradicional, um relevo cromado e um relevinho seco que está mais delicadinho aqui, que vai dar para ver se for assim, sem considerar esse acetato. Então, por mais que ele tenha esse jogo que é diferente e ao mesmo tempo parece muito simples, ele soma uma variedade muito grande de recursos. Né? Então, esse aqui eu trouxe só com esse jogo de referência, mas para que a gente entenda que tem tudo isso. A indústria gráfica hoje, ela proporciona para a gente uma infinidade de recursos gráficos, mas eles não favorecem tanto a indústria da papelaria fina, por causa da quantidade, né? Então, quando a gente faz um clichêzinho para bater um hot stamping, ele nem tem um valor, se vocês pensarem friamente, tão alto. Eles vão oscilar de 150 a 250 reais, uma coisa pequena. Só que se a gente dissolve esse custo por uma 50 convites, a gente fica altíssimo. Altíssimo. Se a gente dissolve por 500, a gente transforma em centavos. Mas por que não foi mais caro para uma e mais barato para outra? A única coisa foi como se dissolveu o custo operacional desse recurso. Então, a indústria da papelaria tem o que muitos clientes não conseguem entender, né? Dizem, mas eu só quero 10 convites, 20 convites. Gente, é o pior cenário, né? Na verdade, porque é o mesmo trabalho. É o pior cenário. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem custos fixos para diluir em pouca coisa, né? Que nem a Nathalie falou. Então, a gente tem custos... É sempre baseado no centro. Então, assim, tudo que a gente tem é a partir do centro. Quando você fala em 5, 10 convites... vai lá para cima de 100 reais. Mas também é uma conta clara, né? Porque em vários serviços isso acontece. É muito mais fácil você ter aquilo num tamanho maior, porque você consegue diluir teu custo,
do que para menos, né? Principalmente agora, depois pós-pandemia, o que nós percebemos? Os tamanhos dos eventos diminuíram, mas isso é uma tendência mundial. A pandemia, ela só acelerou isso daí, né? Tem os estudos que acompanham isso daí. Então, e a tendência é diminuir mais ainda, porque as famílias são menores, nossos círculos de relações são menores. E o custo, e como as pessoas vão aprendendo a comer, a beber e querem proporcionar experiências, o teu custo vai subindo, então você convida menos gente. Naturalmente também tudo fica mais caro, porque você não tem mais onde diluir, né? Existe um custo mínimo para a operação acontecer. Independente de uma festa de 100 ou de 500. Exato, que ele vai... Não, é o mesmo trabalho que você vai ter, né? Na verdade, um bom exemplo disso, a gente, antes de começar a gravar, que a gente até falou de DJ, né? Se esse profissional compromete essa hora de serviço, para ele independe se essa festa vai ter 250 ou vai ter 50 convidados. Ah, mas é super pequena. Mas para ele, o que ele comercializa é essa capacidade intelectual de fazer aquilo que talvez nós não saibamos fazer com a mesma, né, delicadeza e a mesma maneira tão especial que ele acaba fazendo, num custo específico, que vai ficar independente dessa quantidade de pessoas. E isso não é diferente no nosso trabalho. E uma coisa que é engraçado, que eu percebo, eu tenho 22 anos de empresa, e sou designer de formação. E é engraçado que é um dos poucos segmentos da área do design que a gente não fala sobre o valor de arte. A gente fala sobre o valor da peça. Esse era o outro ponto que eu ia colocar para você. Que lá no escritório, eu sempre oriento as clientes tentarem perceber a arte que está por trás daquele convite, de um projeto, que aquilo foi pensado, que aquilo tem um estudo. E se você está recebendo um convite que os ossos não estão preenchidos com tinta epóxi, é porque alguém tem um estudo, tem uma formação por trás. Só que eu acho que isso vai começar a mudar, Nath. A gente está sentindo essa mudança porque tem vindo as aquarelas, tem vindo designers que desenvolvem só fontes, né? E presenteiam os noivos com a fonte para o casamento. A gente está percebendo uma evolução nessa personalização na parte de papelaria e nesse olhar. E entender que tem gráficas que são cópias, né? Vai fazendo mais daquilo, né? Só muda os nomes. Só copiam, né? Só Na copiam. Verdade, tem grande quantidade que é só a cópia. E né? que em alguns locais você vai ter essa inteligência, esse pensamento, esse desenvolvimento estético e tudo mais. Eu acho que bons tempos estão vindo para a parte de convite, né? E faz sentido, porque hoje a gente tem tido, por causa das festas menores, imagino que a Giovana compartilhe dessa informação, mas esses pedidos de 50, de 20, de 30, e hoje eu até passei a fazer uma abordagem um pouco diferente, comunicando ao cliente que a gente vai cobrar um valor específico da arte, do projeto gráfico, e o custo operacional dessa produção. Então ele fica livre para, quero fazer isso, quero fazer aquilo, porque é isso que é bacana, o cliente ele tem que se soltar também um pouco. E a gente também consegue fazer com que ele ganhe uma lucidez e o entendimento de que aquilo envolve em horas de serviço, horas de projeto mesmo, de criação. Mesmo legendas que são mais tradicionais e limpas, às vezes são ali que consomem. Arruma esse tracinho, arruma esse negócio, essa letra vai ficar fechada, esse tamanho 10 aqui não vai funcionar. No detalhe. Então, assim, acho que bons tempos estão vindo, tenho muito carinho por essa conversa, desse entendimento, dessa lucidez né, das coisas um pouquinho separadas ali. Porque elas são separadas. Elas são separadas. E cada vez mais, a pessoa também tem que entender, o cliente tem que entender, que se ele demanda alterações, se ele quer novas leituras, tudo aquilo é custo. É custo de trabalho, custo de hora pensada, custo de projeto. Que mexer no... Não é simples, né? Mexer na perninha do Jota... Só tira ali. De repente, aquele detalhe desarmoniza o todo. Tem que começar a pensar no projeto desde o início. Mas isso vem também de uma educação, né? De você vai educando, você vai explicando como funciona. As pessoas não têm que saber como são nossos processos internos, né? Sim, a questão do custo também, quando falta convite. Você orientar bem os noivos com relação à lista de convidados. Né? Porque quando faltaram 10 convites, para você produzir 10 convites extras, é uma loucura. Em uma semana? Em uma semana, né? Além do tempo, o custo também, né? Porque daí não dilui. Os custos fixos não vão se diluir em 100 convites.
digamos, só em 10. É. Então, essa questão da montagem da lista dos convidados começa dali, né? Para você, inclusive, saber quantos convites que eu vou mandar. É importante a gente ter a ajuda dos produtores, dos assessores, porque às vezes, vindo da gente, parece que a gente está impondo alguma coisa. Precisa ela quer ganhar fazer mais convite, né? Então, naquele momento vai sair mais barato fazer 20 convites, né? Extras, né? Porque você já fazer a lista, já trabalhar com a lista, trabalhar com uma sobra, é muito importante, né? Mas isso tá... Eles conseguem receber. Eu acho que isso melhorou. Eu sempre gosto de fazer pequenas analogias que as pessoas entendam, principalmente nesse processo de casamento. Normalmente eles estão envolvidos, às vezes, muitas vezes, com situações da casa ou reformas. Eu sempre falo, gente, produzir convite é quase como pedir uma remessa de porcelanato. Tem que ter a quebra, né? Tem que ter aquele material de reserva, porque a gente nunca... eu sempre costumo dizer também que podem aparecer convidados na movimentação, da entrega dos convites, eventualmente um erro de caligrafia, que muitas vezes não parte do calígrafo, parte da lista, que às vezes foi escrita num momento mais de correria. Então, para que eles também vão tenham a compreensão de que se precisar desse material depois, o custo é mais alto e normalmente vem em situações muito delicadas. Eu tive uma situação de uma cliente que ela pediu convites, isso já fazem muitos anos, mas ela pediu convites extras, faltava acho que 2 semanas ou 3 para a festa. Né? E ela falou para mim, Nath, já não está me interessando o problema de custo, me interessa ter os convites. Resolver. Então você veja, claro que a gente, a postura mantém-se a mesma, super profissional, mas mesmo assim a gente às vezes não consegue dar o socorro necessário para aquela fase de urgência, porque as coisas têm tempo hábil para acontecer. Para elas acontecerem, a gente elas não têm consegue, processo, né? tem fornecedores envolvidos. Esses fornecedores também têm os seus processos, né? E quando você vai para uma comunicação do casamento para a papelaria, você tem que entender isso, que são vários fornecedores, materiais diferentes para sair um convite de casamento. Isso é que é muito... eu falo, é uma arte mesmo, convite de casamento. Mas é para economizar esse estresse mesmo, né? Que geralmente quando você vai precisar de convite, quando você está perto do casamento, você já não está aguentando mais nada, teu estresse está lá em cima e você precisa resolver. E a gente, que nem a Nathalie falou, às vezes você não consegue resolver porque não depende só de você, né? Hoje, quantos % vocês recomendam de convites a mais numa contratação? Eu recomendo de 15% a 20%. Eu falo 20 também. De 15 a 20, eu tenho né? 15 aqui para ser gentil. Para ficar para não soar tão impositivo. Mas, de É. modo geral, a minha recomendação profissional é 20%. Tenha 20%. Eu falo que é o seguro. o seguro. Eu falo assim, mas eu não vou usar. Eu falei, é teu seguro. Sim, mas é tão tranquilo quando você tem ali, né? Tem Vai aquela mandando os sobra. nomes. Que assim, você vai fazer muitas substituições. Às vezes a pessoa não vai, então você vai ter que convidar outra pessoa naquele lugar. Mesmo então... para caligrafia. Sim. Acontece de receber as 100 convites e terem 100 nomes na lista. Gente, e vem assim, não tem sobra. Também. Caligrafia é um artesanal. Artesanal, manual. Não é o calígrafo único. errou. Sim, o calígrafo erra. Faz sim, parte. Eu não gosto nem muito dessa expressão, olha que loucura. Eu acho que uma das poucas coisas que mexe com o meu coraçãozinho é quando um cliente manda uma mensagem e fala, calígrafo errou. Porque é natural, errou, enfim, existiu aquela falha. E eu sempre respondo, é um ser humano. Então, assim, eles entendem. São lista com 200 nomes. Sim. Claro que a gente não quer que o cliente entenda como se ele não fosse especial, porque eles são. Mas não é um único cliente que faz uma empresa. Exato. Então, assim, fora os 200, 300 daquela, tem 50 da outra, 70 da outra. Então, a gente tem que entender que mesmo sendo um processo manual, ele parte de um princípio, de uma produção, de uma leitura, de uma concentração. E que a gente De uma falha preparação. eventualmente. Não, e só pelo fato de ser manual, o erro já está presumido. Sim, já Tudo tá que você põe e depende, tem coisas que não são, Sim, e tem que não são muito, controláveis. tem muito a ver também com o tipo de papel, por exemplo. Também, tem papéis que que não ajudam, né? Que não ajudam. E que o bico da pena engata e espirra tinta. Entendeu? Então, papéis mais lisos, eles fluem melhor. Tem uns que às vezes você consegue apagar, outros você passa borracha, meu tem Deus. uns que, porque essa tinta, a guache é base d'água. Então, tem papel que aceita você fazer um retoque. E outros não. Caiu um pinguinho ali e você já perdeu aquele envelope. Então, tudo isso
tem que ser contabilizado. Tem que ser considerado, né? Né? Você sabe que eu tô lendo um livro incrível, é incrível mesmo, sabe? Daqueles livros que a gente lê, em algum momento a gente ri, em outro momento a gente chora, nesse nível. É algo... Ele te permite todas as emoções. Permite todas as emoções. E em algum momento desse livro, que é uma terapeuta, eu acho que, se eu não me engano, o nome do livro é Talvez Você Deveria Falar com Alguém. Eu ganhei de uma amiga da faculdade que eu amo de paixão. E esse livro é sensacional porque ele traz muito essa ideia humanizada, né? Porque é uma terapeuta falando sobre ela como profissional e os casos que são apresentados ali para ela dos seus pacientes. Só que é muito interessante porque ela conta a história que ela conta para ela daquela situação que está acontecendo ali presencialmente. E em algum momento ela cita uma professora que foi responsável pelo estágio dela e ela fala: as pessoas já não estão mais vivendo na velocidade da luz. Elas estão na velocidade do querer, né? Eu quero assim, eu quero, né? Porque parece que a gente saiu um pouco dessa linha do entendimento de que as coisas são reais e que elas acontecem ali no toque da mão e tal. Não, eu entendi, mas eu gostei, eu quero que seja, não dá para ser na sexta-feira como se isso fosse mudar a verdade daquilo que é de fato, né? O tempo de execução, ou o tempo de caligrafia, ou a maneira como a gente se concentra para fazer um projeto. E é muito legal porque traz pra gente também esse entendimento e traz esse retorno, né? Bota a gente com o pé no chão de que, infelizmente, as coisas não são na velocidade do querer. Elas são no tempo que elas são, de fato. Isso acontece bastante, mas eu acho também que na nossa posição de fornecedor, e eu tenho o privilégio de trabalhar com fornecedores que são muito didáticos, é uma habilidade do fornecedor que eu aprecio bastante, porque quem está organizando o casamento, de uma maneira geral, é o único ou o primeiro da vida. Temos alguns que, né, planejam 3, 4 e também, que ótimo, que, né, eu falo assim, troquem os maridos ou as esposas, mas mantenham com a produtora, né? Então, a gente está junto também e seguimos firmes. Mas, de uma maneira geral, a experiência desse cliente, ela é muito exclusiva, né? Então, ele passou pela vida, ele entra na experiência do casamento, ele sai e a vida dele continua. Né? Diferente quando você compra um carro, um apartamento, uma roupa, que você vai ter nessa experiência constante e você também vai ter nas suas réguas. Então, eu entendo que quem opta por trabalhar com algo tão delicado, com tanto sentimental, com tanta expectativa com o casamento, tem que estar nas suas habilidades a parte didática. Você tem que explicar para esse. Ele não sabe. Ele não sabe. Você tem que pegar, então acontece isso. Se você me pedir mais, vai acontecer isso. E se acontecer tal coisa, vai ser dessa forma. Por quê? Porque a experiência dele é um recorte durante a vida. Ele não tem como saber. E nós sabemos que tudo que sai contrariado, muitas vezes pelo querer, causa um dano muito grande, né? Porque são coisas pequenas, quase 100% das vezes gerenciáveis. Né? A gente consegue gerenciar, quando você diz, não, vamos gerenciar e fazer dessa forma, vamos resolver, mas que transforma num monstrinho que só cresce. Que só cresce e você fala, gente, é desproporcional o que está acontecendo, o que está acontecendo, o comportamento, as palavras, de tudo em relação a essa situação. Então, eu acho que é uma habilidade, principalmente quando você fala de papelaria, né? Que é um universo muito rico, cheio dos seus truques, né? Cortou o papel daquele jeito, ele virou, né, de uma outra forma. Não conservou de um jeito, ele dobra. Se você fizer tal coisa, ele amarela, né? Se aplicar isso, vaza água. Gente, né? Que coisa, né? Que é complexo, então acho que precisa bastante dessa didática. E quanto que... acho que era legal a gente pontuar a diferença de monograma pro brasão, né? E quando que a gente usa um, quando que a gente usa o outro, né? Na verdade, não tem uma regra quando usa, né? Isso é questão de gosto. A gente fala de monograma quando a gente usa apenas as iniciais, né? E brasão quando tem alguma coisa junto com as letras, né? A gente trabalha flores ou trabalha algum outro elemento junto com as iniciais. Muito dos noivos, né? Do perfil dos noivos, do que eles querem, do estilo do convite que eles querem, né? Então, a gente vai trabalhar todo o conjunto. Então, monograma... Hoje em dia, o brasão tá bem
né? Não bem tá em desuso, quase diria. não chegaria a dizer desuso. Mas tá vindo uma releitura deles mais suave, né? Mais limpa. Mais clean, né? limpa. Quanto menos, né, as pessoas gostam mais. O menos hoje em dia, para todo mundo, é o mais, assim. O que estão, as pessoas estão apostando hoje em dia só em iniciais mesmo, né? Daí a gente consegue trabalhar de algumas formas bacanas, que a gente traz mas, assim, o brasão hoje em dia tá... Assim, a gente tem até, por exemplo, às vezes as pessoas trazem brasão de família, que a gente... Mas aí ele tem uma história, tem uma né? história, diferente. né? O brasão de Contexto, família acho que é um outro cenário, com né? o tempo, já a gente tá agora, monograma tá super em alta, né? Eu diria que talvez esteja nessa mesma linha de raciocínio que você comentou, de que as coisas estão ganhando um entendimento diferente sobre a arte e tal. E eu acho que a leveza nos monogramas, elas também estão vindo justamente trazendo que não existe a necessidade de se colocar muita coisa ou muitos materiais... trabalhos vetoriais ou gráficos ali junto com essas letras para que elas fiquem belas ou para que elas fiquem levemente clássicas. Elas podem ocupar esses espaços, né? Mas dessa forma mais leve, mais limpa. Eu particularmente gosto muito dos monogramas como eles têm vindo hoje em dia. Acho que eles com essa característica toda mais clean, o menos é mais, realmente ele vem com muita também é mais força. o perfil de cada design também, né? Design e dos noivos também, né? Que eu acho que Uhum. tem noivos que gostam. E às vezes até os noivos já Com a ideia. caminham para um designer Sim. que tem mais a ver Sim, eu acho com... que eles já vão, eu acho que cada empresa de convite tem essas um pouco características. de tem cliente. algumas características que você já vê, esse convite. De lá. É, a gente de já lá, consegue de identificar Então, Esse não eu vai acho que entregar, esse, né? também. Então, enfim, eu acho que os noivos também já se direcionam um pouco para isso. Mas cabe a quem tá ali junto deles dar esse direcionamento. Essa né? orientação, né? E hoje, o que vocês entendem como informações? Porque a comunicação do convite, ela também sofreu alterações aí com o tempo, né? Hoje, o que vocês acham interessante constar num convite de casamento? A gente tem muito aquele dilema no escritório. Eu tenho uma opinião pessoal em relação a isso. Põe nome os endereços residenciais, tira os endereços residenciais. Põe os endereços residenciais, né? Que antigamente eram obrigatório, né? Quando meus pais se casaram, você mencionava. E tinha toda uma lógica por trás disso. Mas hoje, o que vocês entendem? Quais as informações que a gente coloca num convite? Você sabe que essa dos endereços dos pais realmente tinha uma lógica e caminhava ia naquele caminho de que realmente os presentes eram entregues na casa dos pais. Exato. Tinha até o lado um pouco assim de quem são convidados dos noivos, eles acabavam indo para casa dos pais do noivo e vice-versa para as... Era bem segmentado essa divisão do casamento hoje mudou bastante, né? Tem gente até que pede para colocar, acho que até com aquela nostalgia de queria um convite bem clássico ou bem tradicional, quando na verdade não vai ter funcionalidade aquela informação ali, né? Mas acho que hoje, em função até dessa coisa mais prática e digital, os sites são fundamentais porque eles acabam trazendo outras informações poderosas que às vezes a gente não consegue trazer dentro de um convite, às vezes até uma questão de dress code, que não é muito fino ou comum se utilizar, colocar um dress code em convite de casamento, porque subentende-se que a régua já é acima ali do passeio completo. Sim, e o problema é as pessoas, o entendimento, né? Esse entender. Eu acho que o site hoje veio para ajudar bastante, né? A gente na questão dos convites, porque a gente tira todas essas informações e deixa o convite bem mais limpo, né? Mais legível, mais bonito e coloca tudo para o site. Então, assim, todas as informações manda para o site, até confirmação de presença. Eu prefiro que tenha no site do que... A confirmação de presença é um case. A Giovana, a gente passou por um case. Só que da confirmação de presença, do endereço eu tenho essa... se é um gosto do cliente, porque ele quer trazer essa nostalgia, remeter a algo, né, de um período, eu acho super válido, porque o que é gosto é regalo da vida, né? Ou então, eu acho que isso tá. Agora, eu também me preocupo, por exemplo, nessa questão de segurança, né? O quanto que você está expondo, o endereço, hoje a gente sabe que as coisas elas são um pouquinho mais delicadas, e às vezes, quando eu olho o convite, a sensação que eu tenho é que são inúmeros endereços. Um lugar para igreja, um lugar para cerimônia, um endereço de sala,
site, o endereço da mãe, o endereço do pai, e tipo, gente do céu. Colocar 3 endereços? Exato, 3 endereços, então eu não consigo, eu acho que polui um pouco a comunicação do convite. Agora, da confirmação de presença, eu compartilho com vocês uma opinião pessoal minha, que é o seguinte, nós que trabalhamos nessa indústria, e a gente falou agora há pouco de educar o cliente, explicar o processo, sempre assim, não coloca a confirmação de presença porque não vão confirmar. Opa, tem uma coisa errada, muito séria nisso, que é o seguinte, a gente tem que fazer parte desse processo educativo de que as pessoas confirmem as presenças no casamento, primeiro, porque o convidado hoje é muito caro. Pega uma planilha de casamento e coloca para ver quanto custa esse convidado. Segundo, esse noivo precisa saber em algum momento quanto que ele a fazer as adaptações finais que são custosas, né? Custosas. Quando você declina um convite muito perto de uma festa, é sempre frustrante para quem te convidou. Então, tipo, a gente já sabe que os casamentos estão ficando mais íntimos, então eu já deixei de convidar outras pessoas, te convidei. E na semana do evento você vem me dizer que você não foi, não é grosseiro isso. Então eu gosto muito que tenha a confirmação de presença, porque por mais que ainda nós tenhamos um comportamento equivocado em relação ao Brasil, porque na Europa, nos Estados Unidos não existe isso, eles são extremamente sérios com confirmação, a gente faz parte desse processo educativo, confirme a presença. Existe expectativa de alguém, existe um produtor tentando fazer os ajustes finais de um projeto, tem outras situações financeiras envolvidas nisso. Então, é uma informação extremamente importante e estratégica, entende? Então, eu entendo a confirmação de presença no convite. Mas do traje eu super concordo, que todo mundo deveria entender que já existe uma régua. Que é dali para cima. Né? É dali pra que cima. Se for para baixo, alguém vai te contar. Né? Alguém vai te falar, olha, não é isso. E também, se for lá no topo, vai vir alguma informação. Exato, também, vai vir. Né? É bem isso. Não, eu quero um black tie. Lembrando que não adianta só dizer black tie. Então, você tem que oferecer a festa, porque as pessoas acham que determinar o traje... vai solucionar essa questão da estética do evento. Não vai. O traje é mais um elemento de um... Para fazer ali... De um conjunto. Exatamente. Agora, também penso, não sei o que vocês acham, se você está entregando um convite para um público que sinaliza que ele não é treinado socialmente, porque não tem a ver com poder aquisitivo, tem públicos que não treinam. Eu também sou desse tipo. Não é? Treino social. Eu sou uma pessoa com muito treino social. Né? Vai em festa toda hora, organiza a festa, então eu tô no ambiente da festa, eu tô confortável. Tem pessoas que, independente do poder aquisitivo, foram em pouquíssimas festas na vida, por escolha, por hábito, enfim, qualquer motivo que seja. Agora, se você acha que teu público não é treinado, independente do motivo que ele não tem treino, daí, às vezes, eu acho que como anexo até, às vezes eu não gosto, né? Isso, acho que daí você tem que reforçar essa informação, porque no final, ninguém quer passar vergonha, né? Ninguém. Mas você sabe que você falou sobre treino e é um negócio impressionante, talvez cultural, ou às vezes do que você falou. Você tá aqui, para você é muito íntimo tudo isso, né? A gente tá muito dentro do nosso cenário. Às vezes, para uma outra pessoa, não. Mas eu tenho alguns clientes que falam, não, mas eu conheço a minha família, é melhor colocar o traje e tal. O engraçado é que mesmo ao sinalizar, isso não vai corrigir a maneira como a pessoa vai se vestir. Isso é uma loucura. É muito difícil corrigir. Mas é muito difícil corrigir. Então, assim, antigamente, a gente fazia 2 milhões de 15 anos, assim, era uma coisa louca. E eu lembro que as mães falavam, meu Deus, mas a menina, ela foi com uma bota, com uma saia carésima, mas estava de bota e saia. Era... coloca vestidinho, né? Então, às vezes, a pessoa associa um bom traje ao custo desse traje, né? Às vezes, alguma coisa que você falou assim, relacionada, às vezes, a custo, às vezes, a cultural, às vezes, ela tá muito fora. E mesmo que você sinalize da maneira correta, você vai perceber que alguns públicos, eles vão ter isso, a não ser que exista uma forma de dialogar com esse convidado de maneira mais objetiva, trazendo uma informação paralela, né, dentro de um site ou até com... No convite eu gosto muito, eu acho muito eficaz, na verdade, quando vocês colocam a iconografia para os 15 anos. Nos 15 anos, Funciona super porque ele é aquilo. Você não está explicando, né? E temos que lembrar que o 15 anos é um treino para os novos adultos, né? Dá para deixar
deixar solto? Em parte, porque você está treinando, faz parte do seu processo de educação para a vida social. Na questão do endereço, né? Do 15 anos, eu acho bacana colocar o endereço da residência da pessoa, porque eu já tive várias situações das pessoas me perguntarem, porque assim, eu conheci o convidado, enfim, né? Eu conhecia o cliente. E, Gi, mas me passa o endereço, porque eu quero mandar um presente, porque as pessoas querem mandar um presente. E daí o 15 anos não faz site, né? Então, assim, a única forma de você saber é pelo convite. Então, por isso que eu acho importante ter esse endereço no 15 anos, porque raramente leva, as pessoas querem mandar flor, querem mandar um presente, isso enviado antes, né, da festa. E agora, pegando um gancho com relação a essa questão de confirmar presença ou não, eu vejo que uma das grandes questões dos noivos é a lista de convidados. Que é um drama, porque às vezes você quer convidar mais pessoas, mas sua festa não comporta. Então, tem gente que sofre, mas eu estou deixando de convidar tais pessoas porque realmente não tem verba, não foi programado para isso. E quando tem esses convidados que foram convidados e não avisam, teriam outros que tiram a oportunidade, outros que poderiam estar incluídos na festa, né? Então, eu vejo que tem muita dúvida até com relação sobre isso, né? Então, você sabe como que lidar? Os clientes às vezes me perguntam coisas, você não acha chato, né? Convidar depois e tal? Não, eu acho que tem que ter uma margem, deadline ali, né? Importante também não em cima da hora, né? Mas eu acho zero chato. Eu acho sensacional, eu acho inclusive que é chato você ir numa festa sem ser convidado. Isso é chato. Agora você convidar um grupo de pessoas, né? Tá estruturando, às vezes tem muito convidado de fora, às vezes não tá nem relacionado a recursos, às vezes tem essa situação. Eu fiz um casamento que é no Patuanu, lá em Brasília, que é em cima de um lago, é todo de vidro, então tinha uma capacidade super restrita e ela queria muito casar lá, porque é no lago, de vidro e tal. E daí ela falou, Nath do céu, pode fazer, sei lá, porque eu tenho um convidado do Brasil inteiro, ela, enfim... e eu tenho um contrato assinado que se passar um convidado era uma multa realmente muito grande pela estrutura, até pelo peso que comportava e vários outros fatores envolvidos. Então eu acho zero chato, acho que tem que ter a segunda lista, acho que as pessoas têm que se preparar bem para isso, só tem que respeitar a deadline ali da educação, né? Você não convidar uma pessoa também uma, 2 semanas antes da festa. E também ter um tempo, né? Como a gente lida com o custo, eu tenho esse entendimento também de seu que às vezes não cabe dentro daquele custo. O que eu sempre oriento os nossos clientes é que você também tem que fazer o exercício do lado de lá. Você não pode só fazer o exercício do lado de cá. Ah, não, eu não estou sem orçamento e agora eu pego e não vou fazer. Não vou convidar só depois. Tem pessoas que por temperamento, por idade, enfim... Por elementos diversos, elas se ofendem muito. De entrar nessa segunda lista. É o caso de... É melhor não convidar. Não convidar. Então, você também... A gente está lidando com pessoas com temperamentos diferentes. Você também tem que ter essa... delicadeza, essa sensibilidade de fazer esse exercício do lado de cá e do lado de lá, para que as coisas fluam, né? Porque... eu recebi o convite agora e... não. E aí, você recebeu? Não recebi. Minha amiga recebeu faz um tempão. Faz um tempão. Então você tem que analisar essas situações. Sou da segunda lista. Criar algum então não vou, né? já que eu não fui agora, a pessoa não vai. E o quanto tempo vocês orientam que o convidado, que faça-se a impressão do convite e quanto tempo antes o convidado receba o convite? Nossa, você vê que eu não sei se a Gil compartilha, nós vamos descobrir agora. Não, né? hoje a gente vai descobrir. Deixa eu fazer uma reunião. A gente vai fazer uma reunião. Na verdade, não era um convite de podcast, eu queria fazer uma reunião. Isso aqui é tudo uma pegadinha. Nós queremos reunião. Deixa eu só entender. Mas a gente tá bem alinhada, né? Mas você sabe que eu, de prazo, assim, eu gosto muito da ideia de se fazer com antecedência mesmo. Para que convidados... As pessoas me perguntam, mas os padrinhos? Eu, Nathalie, gosto que os padrinhos recebam as caixas com os convites originais. Não receber caixas e depois convites. Eu gosto dessa mistura, eu acho bonito, eu acho que impacta e realmente eu acho que a pessoa se sente prestigiada ao receber isso com uma certa antecedência. Também não vejo problema dar a caixa antes, porque tem gente que prefere fazer daí uma coisa toda combinada com os outros convidados, mas acho muito bonito com os padrinhos. E como o padrinho tem que ter um planejamento, às vezes de vestido, às vezes a noiva vai dar tecido, ou mesmo não dá o tecido, mas vai dar lá uma paleta de cores ou várias pequenas funções ou pequenos
menos detalhes que vão ser especificamente para esse público, eu gosto que os padrinhos recebam, se a festa vai acontecer no local onde eles residam, pelo menos ali de 4 meses, 5 meses de antecedência, essas pessoas de maior grau de importância já estarem sendo comunicadas e recebendo. A partir de que esse público específico receba, eu acho que já pode começar a entregar, e para mim, 45 dias antes da festa, se for se tratar de casamento, tá? Para mim, 45 dias, 30 dias antes da festa, tem que estar absolutamente tudo entregue. Inclusive a lista 2. Eu também acho que 40 dias aí, 45 dias é o tempo. O Save veio para ajudar também bastante, né? Então a pessoa se planejam já um pouco sabendo melhor. A data, já tá tudo certo, né? O 15 anos talvez tenha uma flexibilidade. Não, 15 anos o pessoal às vezes entrega bem convites mais perto da data. Eu não gosto porque daí eu sou do time da Cilde, da gente pensar um pouco nesses pais, nessas meninas e nesse planejamento de um salão, de um vestido, de tudo. Macro, né? Eu acho que, por exemplo, como eu fico numa ponta que eu tenho que gerenciar vários serviços, eu acabo tendo uma visão 360 da coisa. Puxa, entregou muito em cima. Puxa, entregou muito antes, está atrapalhando tal coisa, né? Você precisa passar informação para o né? Então, você tem a visão do todo, né? Mas 15 anos, eu falo em 30 dias também, e casamento 45, 60 dias, eu acho. 60 dias, é que hoje... 60 é meio difícil hoje, né? Isso que eu ia falar, é muito difícil. De padrinho. E também, a gente sempre tem uma preocupação no casamento, que esse convite não fique algo sem importância circulando pela casa, que ele se muita antecedência. Então tem também, que cuidar né? desse tempo de antecedência. Mas uma colega minha teve uma situação lá em Londrina, não foi conosco, que a gráfica entregou o convite muito antes, a noiva decidiu mudar. Não, foi pior do que isso. Antes fosse mudar. Ela decidiu segurar um pouco mais para entregar, porque achou muito tempo antes, e coincidia bem com a virada do ano, sabe? Daí foi fatídico. Final de ano é complicado. Todos os convites no carro, e o carro foi furtado. Isso aconteceu no meu casamento. Aconteceu no seu casamento? Como? Conta. Aconteceu. Vai dar um corte. Aconteceu, né? Eu entreguei pro meu noivo, na época, os convites. E ele deixou no carro. Daí, junto com mala de trabalho. E, enfim, quando desceu, não estavam lá. Tipo assim, a parte dos convites dele, né? Enfim, e ele foi atrás, tentar achar, viu dois rapazinhos na rua, ele resgatou o material dele, mas não os convites. E daí, na noite do casamento, a gente teve que contratar segurança, porque tinha os endereços, né, da casa dos pais. Isso, antigamente tá falando o bicão 32 anos atrás. Mas o penetra ia mesmo, hoje estão tímidos. Só que daí eu tinha mais 100 convites sido roubados. Então, a gente disse, não, vai aparecer gente a arrombar a casa ou na festa. Então, a gente teve que contratar segurança para ficar lá na casa dos meus pais e da minha sogra para não acontecer de algum ladrão saber que era festa de casamento e ir lá. Acontece. Não, é isso. Eu tive uma noiva numa situação parecida, não foi com eu tive 2 situações com convite, que roubaram o convite, mas graças a Deus num tempo, e a gente, enfim, conseguiu contornar. Eu nem lembro de ter sido uma coisa assim tão trágica, porque deu, graças a Deus, né, tudo conspirou. Mas eu tive uma noiva que foi até essa, de Brasília especificamente. Ela viajava muito, porque ela era gerente geral de uma rede, de uma grife muito forte aqui no Brasil. E ela, né, fez os convites com a gente aqui em Curitiba e acabou se apaixonando. Na época, a Karina Kulig fazia muitos vestidos lindos, etc. E ela fez o vestido e colocou no carro também, foi passar em algum endereço, em algum local. E acabou que faltava 7, 10 dias para o casamento. E foi isso o vestido. Não, isso eu tenho medo quando eu vou pegar caixas de convites, às vezes, nas gráficas ou, né, nas lojas de vocês, de deixar no carro. Imagine se acontece, ou uma batida, ou arrombarem o carro com todos os convites. E é o prazo, o custo, imagine. Então, tem que cuidar. São detalhes, assim, que acontecem. O final do ano é complicado pra gente, porque o que acontece? Às vezes, os casamentos do começo do ano, né, março, abril, os noivos sempre querem
pro final do ano. Então, às vezes, não pela gente, mas por eles querem. E falam, tá, mas vai ficar guardado. Você... E tem casamentos que são muito entregando. no começo ali, por exemplo, começo de março. Tem que pegar Você acabou com o feriado do ano novo, terminou aquele feriado de ano novo, tem um carnaval, na verdade não tem tanto tempo. Você tem que entregar antes do Natal. Tem que estar entregue antes do final do ano para os casamentos em março. Exato. Começo do ano. Não dá para deixar para depois. Essa virada do ano. No caso dela, levaram os convites e foi uma confusão tremenda, assim. Não, e aquilo que a gente falou, né? A expectativa da pessoa, né? Da dó de perder. E hoje, o que vocês entendem como a papelaria básica de um casamento? Eu quero contratar só o básico. O que vocês contemplam? A calígrafa, né? Sempre, por favor, convite. Sim, calígrafa. O próprio save, que apesar de ser digital, a gente coloca como parte do projeto gráfico. Então, save, convite, a parte de caligrafia e menus, esses aí são os básicos dos básicos. Até dos básicos. Se a gente falar friamente, realmente são 2, 3 itens mesmo. Né? Mas a gente tem um universo enorme hoje em dia. Tem as caixas, né? Dos padrinhos e tal. Mas mesmo as caixas, vou falar pra vocês que eu andei pegando alguns casamentos maravilhosos, inclusive. Festas incríveis de noivas que não eram problema do potencial de consumo em si, mas que estavam optando por fazer presentes de padrinhos diferentes, assim. Sim, a gente saiu, teve também noivas que optaram por fazer um jantar, ou só entregar um cartão, mas oferecer, já tivemos também. Mas você sabe que não sobre uma defesa do produto em si, mas acho um risco também, porque quando você coloca para esses padrinhos, mesmo fora o amor que a gente tem ao convidar pessoas tão especiais para estar com a gente nesse momento, eu acho que também tem um lado que você transfere algumas pequenas responsabilidades ali, né, de postura, de vestuário, de várias coisas. Eu acho que o padrinho tem que realmente vir ali com um mimo, uma coisa especial. Uma coisa especial, né? Algo um convite que sinalize, especial, um convite em si. O momento, né? E acho que também kit toalete, né, pro dia da festa, eu acho bonito, acho bacana. Bonito de e ter. Necessário também, né? Um acabamento, né? mas... aquele ponto que a gente tá, né? Evento é experiência encantamento. Então, alguma coisa. Daí a gente vai ali pros menus, né? Menus cartonados, tudo vai incrementando, né? Deixando mais bonito. Acho que quanto mais personalizado, mais bonito fica, mais... que foi o que a Silvia falou no começo ali, quando a gente falou de monograma, né? E a pessoa falou, eu vi esse na internet, é muito legal a gente ter o nosso. E também quando o cliente vai ganhando essa lucidez, porque às vezes é o que você falou sobre se vestir. Às vezes a gente não tá inserido naquele meio, não tem noção do que aquilo pode reverberar. Mas a verdade é que isso é como se, de maneira, por falta, né, de uma expressão melhor, mas é quase como você investir na sua empresa, né? Você vai querer que tudo aquilo esteja muito de acordo com aquilo que você comercialize, mais ou menos a festa, né? Você vai querer que tudo vá dentro daquela mesma detalhes, expectativas que você cria, ou expectativas que você gostaria que o convidado também tivesse sobre essa festa e pudesse experienciar, na verdade, né? Não só expectativas, mas coisas reais. E daí, quando a gente vai personalizando, a gente vai trazendo mais ele para perto da gente, porque a gente normalmente, quando personaliza, vai fazendo de acordo com aquilo que a gente gosta também, né? Isso não só na papelaria, mas às vezes até na escolha de um vinho. Sim, né? Então, a personalização voltou com muita força, né? Mesmo eventos menores, super personalizados, né? Presentes, desde um cartão. Sim, você dá um presente com um cartão. Eu acho uma pena que os cartões de agradecimento pós-casamento caíram em desuso. Não, mas lá pra gente não, assim, eu comercializo bem também, mas... mas é uma mais fortes que eu tenho lá, são os uma cartões. Minoria, né? Uma noiva que para pós-casamento... Pra escrever. É uma minoria. Ele voltou bem forte, assim, os mas jovens difícil, estão... né? É uma minoria mesmo, é uma minoria. E é uma pena, né? Porque um cartão é eterno, bonito, né? Um cartão, um manuscrito. Eu acho de uma elegância... É lindo. Né? Todo o movimento de abrir o envelope, tirar, perceber que a pessoa escreveu. Eu acho muito lindo. Até porque no que você escreve, você põe energia, né? Você põe sentimento, né? Sim. Então, eu acho bem bonito. E, meninas, pra gente encerrar esse bate-papo, o que não fazer? Cada um. O que não fazer em convites, o que não fazer em caligrafia? Bom, eu acho que tem que fazer a caligrafia, porque realmente ela vai dar o acabamento, a cereja do bolo no convite. Eu vou falar uma coisa que vocês vão me odiar. Sabe o que eu mais sofro do convite?
Depois a gente tenta cortar isso daí se der problema, mas é que eu me dá uma tristeza. Aquela tirinha com o nome do convidado. A tag. A tag me dá. Desesperadora. Eu não sei, que assim, eu tenho um sentimento, eu olho aquilo, eu tenho vontade de chorar. lindo. daí acaba com a mão do calígrafo. Pra mim... Não, ele Não, sai mas na não, HP, daí na você- HP, na não HP. caligrafado ainda. impresso, Ainda não, impresso, então é verdade. aquela Pra piorar, pra impresso. piorar, ele tá impresso. Aquilo me dá uma tristeza. Pelo amor de Deus, eu vejo se alguma noiva nossa fez isso, que daí vão pedir meu couro depois. Mas eu acho que tira tanto da experiência, da papelaria do casamento. Porque o caligrafado, ele vai personalizar muito aquele convite, né? Acho que a Silvia até fez uma pergunta que a gente abriu, mas é legal, assim, talvez para você responder mesmo. É muito comum a gente não... ela falou o que não fazer, né? Então a gente sabe que tem que caligrafar, mas o que não fazer na hora de mandar uma lista para caligrafar. O que não é legal, né? De repente utilizar... Sabe que é muito comum... Antigamente a gente não usava de jeito nenhum e-namorado, né? Não, e-namorado Então, é legal falar isso em voz alta, porque as pessoas, às vezes, o óbvio precisa ser dito, e as pessoas, ainda hoje, a gente recebe listas assim. Não existe o esposo, né? Insistem no esposo que não acompanhante, não sei. Acompanhante. Isso é uma coisa assim que me incomoda um pouco. Tem certeza que tá esquisito. Vamos repensar esse termo, né? Então, isso realmente nas listas, e às vezes também não saber a grafia correta do nome, né? A gente parar de procurar a grafia no Facebook. Sim. Parem de errado. procurar o nome das pessoas no Facebook e no Instagram. Perguntem como se escreve o nome delas. Não é uma ofensa. Não é um erro você perguntar qual é o nome do seu marido, né? Como que eu escrevo corretamente seu nome? Não tem nada de mal educado. Agora, entregar um convite... Caligrafado, acompanhante com o nome errado. Daí não dá. Então, eu acho que esse cuidado dos nomes na lista... Tem pessoas que, para não ter todo esse trabalho, eles optam só pelos nomes. Pelos primeiros nomes. Mas eu acho que um casamento bem elaborado, que pega a tendência clássica, tem que colocar nome e sobrenome do convidado. Assim, opinião. Mas, se é para escrever errado, então coloque só aquele que você sabe. O certo é o nome completo. Se vai errar, vamos pôr só o primeiro nome, então, para ficar menos feio. Então, a lista é uma questão que os noivos sofrem bastante. Sofrem sim. E para vocês, em convite, o que não fazer? O que não fazer? Eu sou do convite não é varal, então eu não sou muito de pendurar muita tag. Eu acho que com essas informações... Gente, vocês lembram quando tinha o vale? Lista de presentes. Não, você sabe que hoje em dia... Não parecia um encarte de propaganda do que hoje em dia ainda tem gente que pede, né? E colocam? Gente, é muito... Você sabe que é uma curiosidade da nossa profissão. Interior, assim, né? Pedem bastante. Mas eu vou falar o que eu penso sobre isso rapidamente, mas eu acho que quando a gente faz uma festa e a gente proporciona isso para o convidado, a ideia é que se ele estiver livre ou à vontade para dar esse presente, é sensacional e de muito bom tom. Mas a gente não precisa forçar essa informação. Exatamente. Eu também acho que presente, gente, é presente. É presente. É presente. Eu presenteio por liberalidade. Se eu quero presentear. E se eu quiser presentear, eu sei o caminho. Pode deixar que eu vou te ligar, eu vou perguntar Vai pra achar você. uma forma Eu vou achar uma... E eu arriscaria dizer que as pessoas ganham até presentes mais inusitados e especiais quando não trazem tanta informação. Porque às vezes no desconhecido, aquele convidado que é carinhoso ou que tem vontade de presentear, às vezes ele vai em busca de algo ainda mais especial ou autêntico, porque ele não está sendo direcionado para uma lata de lixo de R$700 porque é eletrônica. Então, eu gosto muito... Porque ela dá bom dia pra você. Porque ela dá bom dia. Bom dia, receba o seu lixo. Hoje a gente quase não vê as pessoas ganhando coisas tão lindas que se ganhavam antigamente, como... Não, às vezes as pessoas nem sabem o que ela tá ganhando, né? Hoje em dia, né? Porque você tem essa lista que... Coloca lá na loja o crédito, a pessoa não sabe. Antigamente eu achava tão legal. Lembra que as pessoas montavam em casa as camas, tirava fotos dos presentes, montava todo eu vou falar pra vocês, né? As por isso até fotos pelo endereço que a gente volta no endereço, você tinha esse endereço disso. justamente que ia enviar, e as pessoas faziam todo, a gente ia na casa das pessoas, quero ver o que você ganha de presente, comprar cartãozinho, cada presente tinha o seu cartão. As amigas das mães iam ver os presentes pós-casamento. Os meus pais têm fotos ótimas, né, da cama de presente
casamentos. Numa época que se ganhava prataria e cristal. Sim. Muita da prataria de cristal que tem em casa é do do casamento. sim. Dos E casamentos. é tão dos pais. gostoso você ter todos aqueles objetos, lembrar às vezes quem deu, em que É situação. sensacional. É gostoso. E você também, sabe né? que daí isso traz até uma outra questão. É uma pena que as listas de casamento, as listas no sentido assim, o presente de casamento esteja se perdendo, que muitos convertam em dinheiro, Sim. porque é um dinheiro que Ele... desaparece, não trouxe Sim. personalidade nenhuma. Nenhuma. Você não vai ter uma lembrança de casamento. Eu acho uma pena, assim, E tem esses créditos. Sim, e objetos que você não vai comprar se você não ganhou. Você acaba, Você acaba não consumindo aquele produto. outras coisas, Mesmo mas figurado uma peça ali. especial, uma prataria bonita, um cristal, você acaba não comprando, né? É verdade. Tá, mas aí em convite, então, da calígrafa, O que não fazer? O que não Eu acho que fazer. você não- O colocar uva limpadinha Também. dos presentes, a Aham. gente concordou. Não, eu acho que você não deve fazer o que você não gosta, o que não tem a ver com você. Às vezes, muitas vezes, a pessoa tem alguém auxiliando e ela acaba indo no que a pessoa quer, no gosto da pessoa que está auxiliando e faz uma coisa que não tem nada a ver com ela. E vai em desacordo com, Né? com Então, assim, às vezes... com a personalidade, né? Ela quer um convite branco, um convite papel verde, com a impressão da pessoa tá... Meu Deus, eu não quero isso. Entendeu? Então, se ela acaba fazendo porque a pessoa, né... Alguém quis. Alguém quis que ela quis. fizesse. Então, assim, eu acho que esse é o momento que ela tem que fazer o que Fazendo eles querem, tem a ver com o perfil dos noivos, tanto, né, dele E hoje com em dia ela. as festas estão muito para os noivos, né? Acabou aquela época que era muito só festa Dos pais. Agora as festas acho que são para os noivos, né? Não sei. Eu acho que é uma continuidade, porque é para os noivos, mas os noivos são continuidade de duas Sim. famílias. Sim. Né? Eu acho que tem isso. Mas do convite, a Giovana colocou um ponto muito interessante. Eu, particularmente, prefiro... nós fazemos boas indicações das gráficas de quem trabalha conosco em convite. Mas eu entendo que quem deva ir escolher o convite... somente os noivos. A não ser quando temos alguma questão muito técnica, que daí ou especial, alguma coisa muito específica para ir a produtora ou para ir a mãe, a tia, mas eu acho que é o momento dos noivos com a designer do convite. Porque se tiver alguma questão técnica, nós vamos nos falar nos bastidores. Olha, estou com um cliente, está acontecendo isso, esse papel, coisa, vamos repensar se for uma questão técnica. Mas eu acho que uma pessoa de fora daquela história definir a papelaria do casamento... Eu já passei por Eu algumas não situações sei. assim que eu acho que olhava pra cliente e via o desespero dela, tipo, eu não quero isso. Porque claro que vai então, refletir você meu gostou gosto. disso daqui? Então, pois pode ser. Tipo, mas- entendeu? Porque Gente, eu tenho o meu fala. gosto, a Simone tem o dela. Não tem como você estar numa reunião e você não opinar. Isso aqui me agrada mais. Isso aqui aos meus olhos me encanta. Então, eu acho que é um momento muito singular dos noivos. Eu acho que eles devem ir sozinhos. Eu acho que o produtor, o assessor, o cerimonialista, ele deve garantir que aquele fornecedor seja confiável, entender E o ponto, perfil, né, assim, né? entender o Além perfil, disso- porque eu acho que faz parte da nossa função orientar, ele dá um segue norte, né? dá um norte, né? Dá um direcional, mas o convite, eu acho que é um momento de criação, tem um momento muito muito particular ali para você ir junto e você vai interferir, não tem pessoal como. Muito, até pra gente, né? Às vezes quando perguntam, o que você acha? Eu Então, tenho assim, até um sentimento oculto que é importante que a gente se posicione porque ele está buscando um profissional e é para isso que a gente está ali. Né? Mas dito isso, até em alguns posicionamentos tem que ter uma cautela para que a gente não use o nosso gosto profissional ou até de experiência pessoal para a gente mexer muito naquilo que a gente sente que faz parte da essência do cliente. Eu concordo, achei o teu comentário incrível, acho que é bem um pouco essa linha mesmo. Eu não colocaria de jeito nenhum as tags, né? Abandonaria os convites para o evento em si do digital e acho que as pessoas têm que seguir os seus instintos e Com buscar fazer certeza. algo dentro do perfil da sua personalidade. E outra coisa também é essa coisa do momento, né? Da moda. Tá todo mundo fazendo, eu quero fazer também. E o que eu sempre falo nas reuniões é assim, faça o convite que quando você olhar daqui 10 anos, ele vai estar lindo, você vai achar lindo. Ele vai estar lindo. Então, assim, às vezes você está entrando nesse momento, começa a ver muita referência, ou eu recebi muitos convites assim, né? A questão da aquarela com muito tempo, fitinha muito tempo, né? Sempre tem o laço, né? De Chanel com sempre Chanel. tem. Toda Sempre época tem os seus tem, momentos, suas né? referências, né? Mas Então, depois aquilo assim, cansa, às vezes. Sempre para você olhar daqui, ele vai ser sempre lindo. É. É isso que é bacana. Até de porque é você um pensar. documento, né? De um momento muito Um singular, registro, um né? registro. Sim. Então,
eu acho que tem que prever isso, sim. Meninas, foi ótimo, viu? Passou rapidinho. Demos conta, Eu acho que será um sucesso. E depois quem assistir, acho que consegue também fazer, entender um pouco dessa papelaria antes de ir. Da importância, né? Eu acho, mais da ainda do importância convite. de como funciona, o racional dos valores, porque tudo tem uma lógica, tudo tem um porquê. A gente não tira, né, o preço da cabeça, né? Não, esse número vai ser... A quantidade de processos que um convite para Exato. estar pronto por quantos processos ele passou, Exato, né? Que tem todo um estudo por trás, né? Tem toda uma técnica para que cheguem aí nos convites, né? Sim. Só pra gente encerrar, já falei que nós vamos encerrar 3 vezes. Quer que eu te ajude aqui? Hoje, lembram que os convites eram bem grandes? Bem. Eles reduziram o tamanho, né? Reduziram. Hoje, o que é um convite grande e elegante? Seria Olha, eu esse até tamanho diria aqui? que esse tamanho aqui mais Qual câmera quadrado. mostra pra essa aqui? Aqui, ó. Ó. Esse aqui é um quadrado que a gente hoje, 2023, considera grande. Já foi um médio em outras épocas. Esse daqui eu posso considerar grande. Grande, pode considerar grande. Qual que é a medida desse? Esse 32? daqui tem... 30? Não, esse tem 22 por 29. 22 por 29. Mais ou menos seria como se a gente fizesse... Tem um relevo seco. Tem um relevo isso aqui seco. tem até aqui. Esse E aqui aí tá. dentro não Esse tem aqui, nada. ó. É esse aqui, não é? Quero que eu vou te mentir. Ah, não, ele aqui, ó. Ah, É esse. essa Ah, parte esse de é dentro. aqui. É aquele, os quadrados são os mais contemporâneos, né? Eu até trouxe Posso porque esse da Bruninha aqui, ele traz o contemporâneo não só no formato mais quadrado, mas na escolha dos papéis dela, que eu quis trazer até um pouco o que a Gil falou agora aqui, de ser autêntico. Então, a Bruna tinha feito 15 anos dela e ela falou, Nath, na minha festa não vai ter uma folha verde, vai ser tudo sequinho. Ela me trouxe referências da decoração e eu quero ir para essa linha um pouquinho mais arquitetônica, mais sequinha e tal. Então, é engraçado Posso como... mostrar na câmera veja ali? lá. Ó, O Rose Gold também, que agora tá e ele vindo tem muito, um né? hot Deu stamping, certo? que é o de Mostra aqui. fora. melhorou? Acho que ali, ó, melhor. Ó, aqui, esse é o que é o mais, é o mais moderno, que daí já é um quadrado. Um quadrado num tom grafite, Num tom cinza, grafite. mas que para essa noiva fazia muito sentido. E eu acho que é isso que torna ele especial, né? Talvez uma outra pessoa fale, nossa, eu jamais faria Envelope com cor, com né? cor. Que é, a gente não Com via brilho. anos atrás, envelope com Sim. brilho. E tem mais algum que é ali? Eu trouxe até um aqui por causa dessa questão de aquarela. Eu tinha trazido um que tem cor na parte de dentro, mas que olha, tem uma esse pra aquarela fora também. né? E é uma aquarela muito clean, se você pensar, porque Ó, foi baseada na foto que a noiva tirou do Canto Grande, que foi onde aconteceu esse evento, lá em Bombinhas. E ela quis a foto dela reproduzida no convite, porque acho que foi ali Super. alguma coisa especial Tem entre um os dois, tinha um significado, significado e tal. E a gente tentou respeitar essa e trazer essência. isso pro convite muito bacana, Isso é muito né? legal. E aqui tem 2 cavalos marinhos, É, né? que tem ali uma historiazinha, uma coisinha aqui também que faz alguma menção a esse relacionamento, né? Que acho que o Dos cavalo cavalos marinho, eles marinhos, têm... Olha É, só que se lindo, mantém amor de fiel. cavalo marinho. Fiéis ao encontrar seu companheiro, envolve suas caudas para que a maré não os separe. Assim Isso. permanecem juntos para o resto das suas vidas. que lindo. Isso é lindo. É isso Acho aí. tão bacana quando traz né, alguma... Um significado por algum trás, significado, né? Esse eu trouxe, na verdade, porque fora ele tem... uma brincadeira que eu tive com a Gabriela, foi muito gostoso o nosso contato, foi que fora a gente ia manter ele bem fino e bem limpo, e dentro o segredinho. O segredinho, então com o forro, aqui, ó. com o acabamento ali da Sim, estampa no vegetal. Que é uma leitura que a gente também tem como contemporânea, né? O quadrado e a Mas surpresa. o mistério tá na parte de dentro Tá mesmo. interno, interno aqui, ó. Foram algumas Deixa coisinhas eu- assim. Conseguiu encaixar? Consegui. E esse da Queca, que é até do filho do Fernando ali da Movelaria, que é um... Mas eu trouxe porque ele é vertical e a Érica também queria alguma coisa que na época tava rolando bastante do vertical. Então eu trouxe por ter esse efeito da personalidade dela. Que Eu ela gosto fala. bastante dessa faca, assim. Eu acho um dos Ela meus é moderna, preferidos. né? Eu né? gosto moderna, também, eu gosto. Acho Que que eu traz gosto um até- refinamento. É, eu mas gosto. acho que eu até gosto mais desse aqui do que até Eu do gosto. do Do quadrado. quadrado. Do quadrado, sim, né? eu Acho acho que muito quem que é o bonito quadrado? esse. Acho que esse daqui eu gosto bastante dele. E aqui a gente tem uma caixa de padrinhos, né? É, que até, na verdade, só de madrinha, porque Só é de madrinha, da ó. própria Gabriela. E ela colocou um...
Era um porta-joias, assim, mas ela queria que a caixa fosse charmosa e também útil. E pudesse usar depois, né? Então eu adoro trouxe quando por as isso. caixas eu trouxe, podem ser usadas depois. funcionais. Né? Adoro. Porque adoro. você perpetua aquela história, aquela participação naquele casamento. Eu adoro. Adoro. Tem uma funcionalidade. E eu Exato. confesso até que acho que a gente deve estar mais ou menos na mesma linha. A gente tem buscado muito a caixa funcional. Quase a caixa já Isso. como um presente também. A caixa como um exatamente. presente. Pra Sim. ela... Porque a gente gosta de ter umas caixas bonitas. É. Nossa, vocês não Adora. gostam? E essa Adoro. maior reclamação, todos os noivos ficam, mas eu não aguento mais aquela caixa, então vamos mudar, né? É sempre a mesma caixa. Ai, eu não Adoro. aguento mais a caixa com espumante. E quando vai muito, né, numa linha, chega uma hora você tem que... Tem que dar uma Tem mudada. que dar. Cansa, Não, né? e hoje a gente tem uma profusão de materiais, de... Nossa, Recursos, tem né? recurso, tem tanta coisa que Tem que pode explorar. ser, né? Tem que explorar, sai um pouco Sim. fora da caixa, Isso literalmente. aí, sair da Gente, caixa. saia fora da caixa. Que legal. E aqui, ó, Simone, mostra, A uma da pena. pena. Que a Simone vai ter que Então- depois então mandar eu um te- vídeo. Mas pode Não. dar uma fingidinha Dá uma ali. Não, finge- eu finge vou- pra gente, aquela lá, ó. Então eu vou mostrar assim a pena com glamour, Tá. né? De cristal de Murano, enfim, que é o cabo e a pena, né? Então é nessa peninha aqui que a tinta escorre, né? Tem uma textura da tinta, se ela é muito grossa, ela não escorre, se for muito fina, ela borra. Então tem que ter o ponto certo de cada tinta. Então no dia a dia eu gosto dessa bem simples, que é bem fácil, leve de trabalhar. Então o que a gente vai trabalhar? Espera só um pouquinho. Aqui não tem tinta. Ela não aparece, né? Não vai aparecer. Não vai aparecer. Mas, enfim, trabalha a maior parte dos convites para chegar no tom da impressão próximo, porque não é a mesma tinta da impressão. A gente tenta chegar o mais próximo. Então, é uma tinta guache importada, que ela é diluída. Então, você molha o bico da pena, a peninha na tinta e faz caligrafa. Isso. Então, é o trabalho, né? Eu do estava numa calígrafo. palestra da Montblanc e eles me explicaram que cada pena, quando você recebe, você cria uma assinatura nessa pena, né? Que é muito difícil depois uma outra pessoa usar a sua pena e conseguir caligrafar, isso. né? Porque o teu peso de mão... Exatamente. Só que essas penas aqui, elas têm um prazo útil pequeno, né? Por quê? Porque elas vão, sei lá, elas vão desgastando, vão ficando, às vezes quando arranha no papel, sabe? O traço não sai gostoso. Então, para trabalhar na caligrafia, a pena tem que correr fácil, né? O fluida, o traço tem que ser, né? Ter o contraste do traço grosso e do traço fino, que só o bico de pena dá. Nenhuma outra caneta te dá essa leveza, esse resultado. Isso. Gente, Mas é lindo, maravilhoso, né? né? Um trabalho incrível. É um trabalho incrível. O trabalho de todas vocês. É um conjunto, né? No final, é um conjunto. É um conjunto. Isso, não. Isso aqui tudo bem. Mas fazer festa é uma grande família, né? É uma grande família. E quanto mais sinergia você tem com quem está trabalhando com você, melhor, porque as coisas fluem, né? E eu gosto muito da vida quando ela flui. Me preocupa muito quando as coisas começam a esbarrar. Elas estão travando. Eu falo, acho que isso não... Não, mas daí começa a fluir tudo, né? Começa fluindo ali nos convites e vai, né? Sim, Vai por toda a festa, Você né? percebe, né? Porque Ou começa a engatar. Não, ou tudo dá tudo problema. dá problema. Você só fica esperando qual vai ser o próximo, né? Porque até agora já foi. Gente, acho que quanto tempo de conversa? A Sabrina tá falando que a gente falou demais. Então é Pode pra ter gente... até um outro, mais pra frente. Marcamos um outro daí só pra gente falar os bastidores, né? E então, olha, obrigada pela conversa. Obrigada foi a ótima. você, Silvia, e pras pelo convite. noivas, comportem-se, né? Façam o convite Façam o impresso. convite impresso, Olha, se é. comporta fazendo o convite impresso e o convite com a Caligrafia, né? De acordo, né? Pra tá bem perfeitinho. E os tudo, convidados né? que recebem o convite, comportem-se e confirmem a presença. Confirmem, gente. Vocês custam para os noivos. Ou não confirmem. Só avisa que não vai. Não precisa ir. Só avisa se Que não vai ou não. Tá bom? Isso aí. Muito obrigada, meninas. Até a próxima. Obrigada, Silvia. Foi ótimo. Foi bom? Viva!